Paz do meus irmãos, estamos estudando a lição 10 da Revista dos Adultos. O título da lição é a promessa da proteção divina. Devemos trimestre as promessas de Deus, confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. A revista é comentada por pastor Elinaldo Renovato. Então, falando ainda sobre promessas, vamos falar de uma importante promessa que Deus nos dá através das Sagradas Escrituras, que é a promessa de proteção. Temos inúmeros textos na Bíblia, aleluia, nos afirmando isso. Glórias a Deus. O texto da nossa lição: porque aos seus anjos dará ordem a seu respeito para te guardarem em todos os seus caminhos. Salmo 91, 11. Salmo 91 é um exemplo, bem claro, dessa proteção que o Senhor nos promete, uma promessa também condicional, pois devemos estar em obediência, devemos estar habitando no esconderijo do Altíssimo, devemos estar perto dele. Chegai-vos a mim e eu me achegarei a vós. O Senhor sempre está pronto para nos guardar. E o guarda de Israel, como diz a palavra, não dormita, não toscaneja. Ele está sempre atento, aleluia, à nossa vida. E muitas vezes nos livrou, nos deu grande livramento, ainda estando longe, aleluia, mas o seu propósito se cumpre na nossa vida quando nós nos aproximamos a Ele. Aí sim temos plena proteção. Verdade prática: Deus promete sua divina proteção a todos os que são fiéis à sua palavra. Então, imprescindivelmente, é uma promessa condicional. Precisamos ser fiéis para usufruir de toda essa proteção, toda essa promessa maravilhosa. O texto bíblico se encontra em Efésios 6, 10 a 17 e Salmo 91, 1 a 8. Efésios 6. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, vestido a couraça da justiça e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E o Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridade, nem mortandade que assole meio-dia. 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas tu não serás atingido. Somente com seus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Louvado seja Deus. Dois textos que falam exatamente sobre esse tema, sobre essa proteção, a armadura de Deus e, aleluia, habitar no esconderijo do Altíssimo. Os objetivos da nossa lição são conscientizar acerca da batalha espiritual do cristão e quais armas o Senhor disponibiliza para a nossa proteção, ressaltar a onipotência de Deus como base doutrinária para a proteção divina, compreender que a infalível proteção do Altíssimo é para os que se mantêm fiéis em íntima comunhão com Ele. É importante aqui frisar esse objetivo da nossa luta. Nossa luta não é contra a carne e o sangue. A proteção, além de ser, é claro, física, o Senhor nos protege dos males, mas principalmente interna, pois temos proteção também em relação à nossa salvação, em relação ao nosso coração, nossos pensamentos. Podemos ter essa proteção e ter paz, como já estudamos na lição 8, essa promessa de paz. Então passa por essa proteção que Deus nos promete também. A introdução diz o seguinte:
Nessa lição, tomamos o Efésios 6 e o Salmo 91 para estudar a promessa de proteção que Deus faz ao seu povo diante das investidas do maligno contra as nossas vidas. Assim, ao longo da Escritura, o inimigo que se apresenta contra nós não é um ser humano, mas um ser espiritual. Por isso, a nossa batalha não é contra a carne e sangue, mas contra Satanás e seus demônios. Uma vez que estamos num relacionamento verdadeiro com Deus, por meio de seu Filho, não precisamos temer o maligno, pois o Senhor nos disponibiliza armas espirituais para sermos vencedores em Cristo. Glórias a Deus. Então, proteção, guerra, né? Essa lição está intrinsecamente ligada com a lição 8 sobre paz. Por quê? Né? A gente viu aqui que nossa luta não é contra a carne e o sangue. Claro que o inimigo muitas das vezes vai usar uma pessoa, vai usar um parente, né? Vai usar até um líder ou um irmão para nos atingir. Mas a gente, olhando para os olhos espirituais, a gente sabe quem é que está por trás dos ataques. Né? Então precisamos estar guardados em Deus, revestido com toda a armadura de Deus, resistir ao diabo, ele fugirá de nós, aí nós alcançaremos aquela paz e no meio da guerra, aleluia, saber que estamos guardados, protegidos, que o Senhor está no controle de todas as coisas. Aflições nós teremos neste mundo, mas o ânimo, né, lembrando da lição 8 mais uma vez, precisamos ter exatamente essa paz. Glórias a Deus, sabendo que aquele que nos guarda, né, é o general dos exércitos, né? É o Deus Todo-Poderoso, é o Shaddai, que nos promete, aleluia, além da salvação, nos promete também estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos, nos prometeu o Consolador que já mora em nós, que já habita em seu templo, que somos nós, louvado seja o nome do Senhor. Então, que promessa maravilhosa é essa de poder estar debaixo das asas do Senhor, guardado, aleluia, com escudo, com broquéis, com a couraça da justiça, o capacete da salvação. Louvado seja o nome do Senhor, sabendo que aquele que nos dá a vitória é o Senhor, pois nós sozinhos, sem isso, sem a proteção de Deus, seríamos, né, aniquilados num instante. Mas o Senhor tem nos guardado e nos livrado de todo esse mal. Primeiro tópico, proteção espiritual contra o inimigo. Primeiro subtópico, proteção contra o maior inimigo. Há uma batalha espiritual em que o cristão está diretamente envolvido. Nessa batalha, o diabo é o nosso inimigo. Para enfrentá-lo, a Bíblia nos apresenta algumas diretrizes indispensáveis. O capítulo 6 da Epístola do apóstolo Paulo aos Efésios revela alguns ensinamentos muito importantes. Ele nos descreve as hostes espirituais da maldade e, ao mesmo tempo, quais armas o Senhor Deus nos disponibiliza para a nossa proteção. Efésios 6, 12 a 17. A nossa batalha é espiritual. Isto que o capítulo 6 aos Efésios nos ensina. Nosso inimigo e a nossa proteção. Segundo subtópico, os inimigos espirituais em Efésios. Em Efésios 6, 10 a 12, o apóstolo Paulo nos mostra que os nossos inimigos são espirituais. A expressão que o apóstolo usa para esses inimigos são principados, governos do mal, liderados pelos príncipes das trevas, potestades, poderes malignos que se levantam contra os servos de Deus, príncipes das trevas desse século, demônios que lideram outros demônios e combatem a igreja do Senhor Jesus, hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais, legiões de demônios preparadas para destruir a vida espiritual dos crentes, das igrejas e do ambiente de adoração a Cristo. Satanás e seus demônios desenvolvem estratégias para tentar deter o avanço da igreja de Cristo. Então, esse exército do mal é organizado. Tem essas hierarquias, tem esses agrupamentos investindo, né, atacando contra a igreja, atacando contra a nossa vida. Precisamos de discernimento para compreender, né? Muitas das vezes, alguma situação que acontece na nossa vida, para que a gente não espiritualiza tudo, mas a gente sabe que esses ataques são arquitetados pelo inimigo da nossa alma. E, como já foi dito, né, muitas das vezes ele usa ali alguém que está desapercebido, né, distraído, ou com brecha em sua vida para ser instrumento desse ataque. Parentes, às vezes, né, esposas, esposos, muitas das vezes não vigia e acaba, né, deixando o inimigo usar para nos atacar, né,
o vizinho, o patrão, mas a gente tem que estar apercebido, aleluia, entender que o nosso inimigo não é a carne, mas é quem está por trás dessa orquestração do mal, né? Por isso precisamos de armas espirituais, por isso precisamos de Deus, porque como vamos nos defender sozinhos? E o terceiro subtópico fala sobre essas armas espirituais do crente. Para enfrentar as poderosas hostes espirituais da maldade, temos uma armadura espiritual providenciada por Deus, descrita em Efésios 6, 14 a 17. Uma armadura constituída pelas seguintes armas espirituais: verdade, uma arma poderosa contra a mentira do diabo, então, mesmo inimigo levantando calúnias, falsidade, nós temos a verdade. Nós estamos sendo sinceros com Deus, aleluia, nós estamos guardados também debaixo dessa proteção. Coraça da justiça, uma vestidura que protege o crente dos golpes mortais, das tentações do maligno, né? Como nós já conhecemos o pecado, a justiça e o juízo, né? O Espírito Santo já nos ensinou isso, já nos convenceu sobre isso, e essa justiça, a gente sabe que já somos imputados como justos diante de Deus pelo sangue de Jesus. Aleluia. Nenhuma acusação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, o inimigo pode nos lançar setas nessa área, mas nós já estamos com a coraça da justiça. É claro que não éramos merecedores, não tínhamos nenhum mérito para sermos justos, mas o sangue de Jesus na cruz do Calvário nos purificou de todo pecado e já olha para nós como pessoas justificadas. Louvado seja o nome do Senhor. Letra C, a preparação do Evangelho da Paz. O Evangelho de Cristo, para que o crente vença o diabo como Jesus venceu, né? Então a palavra já está guardada no nosso coração, a proclamamos, aleluia, temos ela também como proteção do nosso coração, né? As boas novas já chegaram até nós somos agora instrumento de Deus para propagá-la, e essas boas novas também nos terão de proteção, que a gente sabe em quem temos crido. Letra D, o escudo da fé, a proteção do servo de Deus contra os dados inflamados do maligno. Então a gente também conhece e crê, aleluia, naquele que nos guarda, né? O nosso Redentor, como Jó dizia, né? Eu sei que meu Redentor vive. Nós temos essa fé, já temos a fé salvífica e a fé em crer em Deus e saber que Ele é soberano, Ele está no controle, Ele é o Shaddai, Ele é o Deus Todo-Poderoso. É uma proteção, aleluia, crer em Deus. A letra E, capacete da salvação, uma convicção profunda da salvação em Cristo. Glórias a Deus, então já temos essa certeza da salvação, sabendo que é pela graça, não é por obras, para que ninguém se glorie. Aleluia, mas nós já sabemos que essa salvação é eficaz. Jesus não morreu de balde ali na cruz, mas, aleluia, Ele nos garante, Ele consumou já a nossa salvação, já nos comprou, estamos aguardando o seu retorno, glórias a Deus. Espada do Espírito, uma poderosa arma de ataque contra os ataques malignos. Então, se eu não me engano, a arma aqui de defesa e ataque é essa, né? A espada. Louvado seja o nome do Senhor. E nós temos o Espírito Santo em nós e sua palavra, aleluia, já nos foi ensinada por Ele, aprendemos dele e Ele nos faz lembrar. É uma arma de ataque, como Jesus enfrentou ali também Satanás no deserto. Essas armas espirituais nos mostram que na batalha em que nos encontramos não podemos lutar com a nossa própria força. O inimigo é difícil, né? É impossível vencermos com o braço. Então precisamos do Senhor, precisamos da armadura do Senhor, precisamos, aleluia, do Espírito Santo, da sua palavra, para vencermos essa tão terrível guerra que enfrentamos diariamente, né? Louvado seja Deus. Segundo tópico, a maravilhosa proteção de Deus. Primeiro subtópico, a proteção de quem se relaciona com Deus. O Salmo 91 revela a proteção divina para os que se relacionam com Deus e andam em sua presença, né? Mais uma vez, utilizando essa promessa condicional. Você está habitando no esconderijo do Altíssimo. Habitar não é visitar, tem que estar permanente na presença de Deus. É um salmo que afirma que Deus oferece descanso para a alma que se relaciona com Ele. Dessa maneira, o nosso relacionamento com Deus é de confiança e por isso Ele nos livrará do perigo da insegurança e nos dará a proteção. Versículos 2 a 4.
Nos períodos de intensas batalhas espirituais, contar com a proteção divina serve de consolo e segurança na hora da provação. Essa habitação que nós devemos ter nele, essa comunhão, essa intimidade. Então a gente tem aptidão em orar, em adorar, louvado seja o nome do Senhor, sentimos a sua presença, temos a certeza que Ele está no controle e está nos guardando. Segundo o subtópico, Deus, o nosso refúgio e fortaleza. No versículo 4 do Salmo 91, duas expressões chamam a atenção. Primeira, o laço do passarinheiro. Trata-se de uma referência aos ardis do maligno para elaborar ciladas contra os servos de Deus. Em Efésios a gente vê também que ele é astuto. Esse ardil aqui do diabo, o laço passarinheiro, é algo que também carecemos de estar protegido para não cairmos. O apóstolo Pedro nos lembra desse perfil estratégico do maligno, ao escrever que o diabo, vosso adversário, anda ao derredor bramando como leão, buscando a quem possa tragar. 1 de Pedro, capítulo 5, verso 8. Outra expressão é peste perniciosa, que se refere à proteção contra enfermidades malignas que ceifam muitas vidas. A bênção da cura divina foi assunto de uma lição neste trimestre. Por meio de Jesus Cristo, ela continua disponível a quem crê. Glórias a Deus. Então o Senhor já demonstrou na cruz que estava levando sobre ele também as nossas enfermidades. Ou seja, durante todo o seu ministério ele demonstrava esse poder de libertar, de curar. Glórias a Deus. E hoje também nós podemos ter acesso a ele pela fé, crendo que o Senhor é o mesmo de ontem, de hoje e eternamente. Então também estamos protegidos contra esse ataque do diabo em relação a essas enfermidades de origem demoníaca. Assim mesmo, passando pelo laço passarinheiro, pela peste perniciosa, temos em Deus o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Por isso não seremos abalados. Glórias a Deus. E o terceiro subtópico é a onipotência de Deus. O Salmo 91 apresenta Deus como onipotente, aquele que é o todo-poderoso. Essa é a base doutrinária para a proteção divina, que ao longo da Bíblia é desenvolvida e ensinada. A onipotência de Deus representa na palavra Altíssimo, Salmo 91, e revela-nos um Deus que nos guarda, protege e livra-nos do mal. Então, Ele é Altíssimo, Ele é onipotente, Ele está acima de tudo, Ele tem todo o poder. Glórias a Deus. No livro do profeta Isaías está escrito que desde o poente ao nascente do sol, o Espírito do Senhor alvorará a sua bandeira contra o inimigo. Isaías 59, 19. Nesse contexto, podemos ter segurança em Deus de que nenhuma estratégia do maligno prevalecerá contra os que estão guardados sob sua proteção. Claro que ainda no mundo teremos aflições, mas o Senhor está no controle de tudo. Ele pode vir a permitir muitos revés que passamos, mas compreendemos que Ele está no controle e a qualquer tempo Ele se levanta e manda parar o vento, calmar a tempestade. Glórias a Deus, porque Ele é o Altíssimo e Ele tem todo o poder. Louvado seja o nome do Senhor. E até o sofrimento, a gente sabe que tem propósito, mas o diabo não pode nos destruir. Lembra de Jó? Ele foi pedindo, mas não podia tocar na alma de Jó, não podia matar Jó, porque ele não tem essa autoridade. O inimigo não pode extrapolar a sua ação. Tem um Deus que é soberano, que não vai permitir. Louvado seja o nome do Senhor. E o terceiro tópico, promessas e proteção. Então vimos já verso 6, Salmo 91. Então vamos aplicar, o que vimos até aqui. Primeiro subtópico, os inimigos serão derrotados. Ao longo da história, muitos inimigos têm se levantado contra os planos de Deus para a sua igreja. Contudo, há uma promessa gloriosa relacionada com a doutrina das últimas coisas, em que todo império, potestade e força que operam para o mal serão aniquilados. Então Deus permite, durante essa dispensação, o inimigo avança em muitas áreas, usa a política, usa leis, usa a justiça deste mundo, usa aquele que estão próximos, mas toda a ação do diabo vai ser aniquilada conforme a palavra que nos promete. Então, quando a gente cita aquela frase que é comum em nosso meio, o inimigo se levanta para cair. Sempre ele vai cair. Aleluia, porque já está revelado o final da história. Lembrando da frase de Billy Graham, dizendo: eu posso ficar tranquilo, posso ficar calmo, porque eu já li o último capítulo da Bíblia e já sei o final da história, já sei que vai dar tudo certo, porque o Senhor prometeu e a sua palavra não passa. Tudo há de se cumprir. Glórias a Deus. O inimigo
já tem seu destino, né? Já está reservado o lago de fogo e enxofre. Então ele não tem como vencer essa guerra. O Senhor Jesus colocará todos os inimigos debaixo de seus pés, inclusive o último deles, a morte. 1 Coríntios 15, 24 e 26. Por isso, tudo está sendo preparado para a vitória final do nosso Deus, cumprindo o que o Senhor Jesus disse a respeito da igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. O segundo subtópico, segurança e vitória para os que temem o Senhor. Hoje, em nossa vida cristã, podemos esperar segurança e vitória em Deus. Por isso, devemos orar ao Senhor, buscando proteção antes de sair de casa para realizar as nossas tarefas, antes de resolver algum negócio, antes de realizar alguma viagem. Salmo 18:2. Também Tiago diz isso, né? Que nós não podemos dizer, vou ali amanhã, mas a gente tem que dizer, se Deus quiser, né? Porque Deus está no controle, é melhor ele vá, e é melhor que ele cuide do nosso caminho, que ele vá na frente. Louvado seja o nome do Senhor. Naturalmente devemos fazer a nossa parte, sendo prudentes em tudo, tomando cuidado com a nossa segurança, porém compreendendo que se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Salmo 127:1. O Senhor nosso Deus cuida do seu povo, né? Glórias a Deus. Então fazemos a nossa parte, mas entregamos o nosso caminho ao Senhor, porque se ele não guardar a casa, realmente em vão, né? Vai vigiar o sentinela. Terceiro subtópico, a abrangência de proteção de Deus. Deus é onipotente, tem todo o poder em suas mãos. Deus é onipresente, não está preso ao tempo nem ao espaço. Nesse sentido, à luz dos textos que estudamos nesta lição, Efésios 6 e Salmo 91, Deus é apresentado como aquele que protege o seu povo. Em muitas outras passagens bíblicas, ele é apresentado como aquele que domina sobre tudo e todos. Salmo 33, 6 e 9. Por isso, a promessa de proteção divina abrange a nossa vida e toda a nossa família. Onde estivermos, a bênção protetora de Deus se fará presente. Salmo 46, 1 a 5. Né? Ele é o nosso refúgio, bem presente na hora da angústia. Né? Ele é poderoso para fazer cessar as guerras, desfazer as contendas e trazer calmaria à nossa vida. Salmo 33, 10 a 12. Concluindo com esse texto diz: o Senhor desfaz os planos das nações e frustra os projetos dos povos. Mas os planos do Senhor permanecem para sempre. Seus propósitos jamais serão abalados. Como é feliz a nação cujo Deus é o Senhor, cujo povo ele escolheu para lhe pertencer. Né? Glórias a Deus, na nova versão transformadora. Bendito seja o nome do Senhor. E a conclusão da nossa lição diz o seguinte: em Deus podemos desfrutar de proteção e segurança. Sabemos que nossa vida cristã não é livre de ataques malignos. Contudo, temos um Deus que é o nosso protetor e podemos experimentar o seu refúgio e sua fortaleza. O seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, nos esconde em sua presença e nos protege de todo o mal. Assim, na força do Espírito Santo e vestidos com a armadura espiritual, podemos resistir às investidas e ciladas do maligno. O Deus de Jacó é o nosso escudo e refúgio. Nele estamos seguros e protegidos. Bendito é o nome do Senhor. Né? Na próxima lição, vamos falar sobre a promessa de provisão. Já estamos encaminhando para o final do trimestre da lição, uma lição maravilhosa que nos faz lembrar as promessas inefáveis que Deus nos faz através da sua palavra. Graças a Deus. Vamos orar? Santo e eterno Deus, te louvamos e te agradecemos por mais uma promessa, Senhor, estudada nessa lição. Deus poderoso e santo, continua nos guardando, livrando todo o mal, Senhor. Guarda nossa mente, nosso coração, aleluia, nossa casa, nossa família, Pai. Tenha misericórdia de nós, que possamos, Pai, todos os dias habitar no seu esconderijo e à sombra do Onipotente descansar. Deus santo e poderoso, continua abençoando cada aluno, cada professor, cada pastor que compõe a escola dominical. Em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Santo Espírito permaneça sobre nós, hoje e sempre. Amém.